Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor. Vim trazer uma palavra que lendo mexeu muito comigo, tá? E falou com o meu coração e vai falar com o seu. Está escrito em Mateus 26, do versículo 14 a 16, que diz: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês o Senhor? E aí lhe fixaram preço: 30 moedas de prata. Repetindo, 30 moedas de prata. Desde este momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fiquei aqui me perguntando, né, que tipo de pensamento confuso estava se passando pela mente daquele homem que andou durante todo o ministério de Jesus com ele. Na verdade, ele era mais do que outros, porque ele era o tesoureiro, né? Ali do Senhor. E aquele homem, conhecendo Jesus, vendo seus milagres, ouvindo Jesus falar do reino, o que eu pude perceber? Que, na verdade, ele não entendeu, mesmo esse tempo todo que ele estava com Jesus, ele não entendeu os planos de Jesus para o reino. Ele se decepcionou, porque o que, na verdade, ele queria era que Jesus massacrasse os seus opressores, no sentido real da palavra. Mas Jesus estava acima. Ele estava falando de um reino espiritual. E Judas não compreendeu isso de forma alguma. E o que aconteceu também? Judas, ele era um homem peculatário, um oportunista. Ele amou o dinheiro, né, que ele guardava, que contava aquelas moedas. Ele amou o dinheiro muito mais do que a Deus, como está lá em Mateus 26, ao versículo 14. Né? Então, ele tinha uma aparência, né, de um homem misericordioso, de um homem temente ao Senhor, e se utilizava dessa missão nobre, né? Mas ele era um hipócrita e ganancioso. Isso fez com que Judas Iscariotes abrisse a sua vida para que o diabo, então, ali como em Lucas, no capítulo 23, versículo 3 diz, ele abriu ali para Satanás entrar através da sua ganância e destruí-lo. Foi isso que eu entendi. Mas o que me chamou a atenção, Judas, não querendo justificar, evidentemente, Judas, mas ele vendeu o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, por 30 moedas de prata. Mas por que ele vendeu? Tinha ganância? Sim, tinha ganância, tinha hipocrisia, tinha o amor ao dinheiro, tinha tudo isso. Mas tinha uma coisa muito mais profunda do que isso. Era ele não ter entendido o reino que o Senhor viera a falar, a cumprir a sua missão na cruz. E Judas, então, ali o vendeu, aquelas moedas. O diabo usou, né? Ele se matou e nem utilizou, a maldição foi tão grande que nem as moedas de prata, as 30 moedas de prata o serviram, né? Com a venda, com a traição.
Mas a reflexão profunda para a minha vida, principalmente para a minha vida e a vida de muitos, é que nós somos piores do que Judas. Muitos de nós, em algumas etapas da nossa vida, vendemos Jesus por muito menos do que as 30 moedas de prata. Vendemos Jesus por às vezes, deixar de ir para a igreja para ir para um filme novo que está passando no cinema. Vendemos Jesus para ter uma noite de sexo com o nosso namorado. Vendemos Jesus por desobedecê-lo conscientemente. Vendemos Jesus por coisas tão vis, tão, sabe, bem menos do que as 30 moedas de prata. Agora, por que vendemos muitas vezes Jesus? Porque nos falta realmente ter tido esse encontro real com o Senhor. Eu vendi Jesus, né? Várias vezes eu vendi Jesus. Vendi Jesus e fui oportunista, porque muitos de nós somos oportunistas. Vou te explicar. Muitas vezes nós procuramos Jesus porque nós estamos querendo um carro novo, nós estamos querendo trocar de casa, ou reformar a casa, ou fazer uma viagem dos nossos sonhos. E aí a gente começa a fazer negociação, né? A usar dessa ganância, essa petição, entendeu? Egoísta, egocêntrica. E eu lembro que eu vendi Jesus, sim, vendi Jesus por algo muito vil, algo que eu queria, e eu comecei, na minha mente, óbvio, né? Porque Deus, óbvio, não se deixa enganar, a querer negociar com Deus. Então, na verdade, depois de um tempo, né, o Espírito me trouxe essa revelação de que muitos de nós somos oportunistas como Judas e, pasmem, piores do que Judas, porque Judas, não justificando, é claro, mas ele não compreendeu o reino, ele não compreendeu realmente a missão de Jesus, diferentemente de nós que aceitamos Jesus, nós entendemos o sacrifício da cruz, nós entendemos por que ele, sendo verbo, se encarnou como homem para fazer o sacrifício da cruz, para nos tirar, nos livrar de grande perdição eterna, de grande condenação, porque a Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, e aquele que não confessa o nome de Jesus e deixa os seus pecados já está condenado porque não creu no Filho único de Deus. E às vezes a gente se acha melhor do que Judas, né? Às vezes a gente até brinca assim, você é um Judas, você é como Judas, você me traiu, você traiu fulano. Mas nós temos traído Jesus também. Em muitas ocasiões nós temos sido pior do que Judas Iscariotes, porque nós vendemos Jesus por algo muito mais banal do que foram aquelas 30 moedas de prata, porque a maioria de nós somos, sim, em algum momento da vida, nós pecamos e caímos nesse pecado, caímos nesse erro de se aproximar de Jesus por puro oportunismo, por querer que Deus nos dê algo somente para a nossa vaidade, somente para o nosso próprio prazer. E aí começamos a nos afastar de Deus. E quando Deus não nos dá, até por amor, aí começa a gente a murmurar, começa a gente a negligenciar, não ir mais para a igreja, começa a gente se desesperar e barganhar. Isso mostra que o quê? O que isso mostra? Mostra que o nosso coração está tão distante de Deus quanto o de Judas. E aí se faz necessário, como a advertência do Senhor no livro de Apocalipse, que ele nos manda lembrar de onde foi que nós caímos, quando foi, de onde foi que nós caímos, lembrar desse tempo e voltar novamente para o caminho da retidão, antes que seja tarde e o Senhor venha sobre nós, né? E o Senhor venha fazer justiça, ele venha sobre nós, e aí não vai ter mais tempo
para misericórdia. Então, eu queria que você entendesse que muitos de nós, eu mesmo já fiz, confesso, muitos de nós vendemos sim Jesus por bobagem, por mentira, por fofoca, por calúnia, por uma promoção no emprego e derrubamos um outro irmão, ou então por inveja de um ministério, de uma irmã, e aí começamos a fazer coisas erradas. Isso é vender Jesus, isso é vender, é trair a Jesus, porque quando nós fazemos mal a um irmão, por exemplo, nós estamos traindo o nosso próprio sangue, né? O nosso irmão em Cristo, nosso irmão na fé, esse sangue espiritual. Então, a gente tem que ver, realmente fazer uma análise, examinar, né? Nos examinar a nós mesmos e ver se nós não estamos, nesse momento, fazendo um papel de Judas, pior do que Judas, vendendo Jesus. E se esse for o seu pecado de hoje, eu queria que você realmente confessasse para Jesus que o vendeu, que foi hipócrita, que foi ganancioso, que realmente quis negociar com Jesus, que foi desonesto, e pedisse para o Senhor restaurar essa comunhão, né? Então, eu reconheci que vendi o Senhor por algo tão vil, por algo tão, sabe, que na verdade recaiu, foi uma maldição terrível em mim. E ainda, de uma certa forma, estou colhendo ainda, ainda estou colhendo ainda as sequelas dessa maldição, embora eu tenha já consciência que o Senhor me perdoou, que eu estou perdoada, que nenhuma condenação há mais sobre mim, sobre esse pecado. Mas todo pecado, ele traz sequela, ele tem consequência, e nós temos que admitir e aceitar, porque é para nossa correção. Porque o que importa mesmo, irmão, é a nossa vida com o Senhor, é a gente admitir os nossos erros, porque somos pecadores contumazes, e pedir para que Deus nos dê essa mente, essa visão, esse reconhecimento, né, dessa falha, e que a gente venha se consertar na presença do Senhor. Então, você aí que tem vendido o Senhor por coisas vis, que tem traído Jesus por coisas banais, e nem que não fosse banais, só o fato de trair Jesus já está errado, que você possa pedir perdão neste dia, para que o Senhor venha restaurar a sua sorte, para que o Senhor venha te perdoar, para que você venha a ter uma comunhão verdadeira com o Senhor, porque quando Jesus, ele traz essa revelação, ele traz essa iluminação na nossa mente, aí realmente a gente começa a enxergar as coisas diferentemente. Judas, infelizmente, ele não compreendeu a missão de Jesus, mas eu e você, nós compreendemos, e mesmo assim, nós temos sido mais duros do que Judas. Você é um Judas? Está na hora de você voltar para o caminho do Senhor, porque todo o final do Judas é a morte, e a morte eterna, sem Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.